Estamos de volta, uma queda básica aqui na conexão do Instagram, mas estamos de volta para darmos início a mais uma noite, a mais um encontro aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. E como está a sua energia? Ela está elevada, ela está alta? É muito importante manter a nossa energia sempre muito alta, porque assim nossa realidade funciona melhor, as coisas acontecem melhor, com muito mais facilidade e leveza. E antes de começar, é importante lembrar, e convidar a todos aqueles que ainda não conhecem a conhecer a nossa plataforma digital, a nossa comunidade digital do Metaflix. Para quem ainda não conhece, o Metaflix é um amplo acervo de palestras, de workshops, de cursos e de exercícios para o seu desenvolvimento consciencial e também para o seu desenvolvimento espiritual. É talvez a maior plataforma do Brasil voltada para um conteúdo envolvendo espiritualidade lúcida, uma espiritualidade sem dogmas, sem nenhum viés religioso. Então, para você que ainda não conhece, depois clique em metaflix.com.br e venha fazer parte desta comunidade conosco. Eu tenho certeza que para você que busca um conhecimento realmente sólido, irá gostar muito dessa nossa comunidade. Bom, o nosso tema de hoje é um tema muito importante e envolve redenção espiritual. Vamos falar hoje e discutir sobre redenção espiritual, interrompendo os ciclos de repetição em nossas vidas. Por que as situações se repetem? Por que determinados sentimentos negativos se repetem? Ou por que certos pensamentos negativos se repetem? E qual é a importância de provocarmos de uma maneira consciente aquilo que aqui eu estou chamando de redenção espiritual? Bom, apesar do tema fazer referência a um processo profundamente espiritual, ele é bem pragmático. E é sobre isso que eu quero discutir com vocês as bases práticas da redenção espiritual para que você possa se libertar de todos os entraves, de todas as situações, de todos os contextos que estão se repetindo e que, em última instância, atrapalham o fluxo da sua vida. Na verdade, a espiritualidade ela é algo que envolve, ou pelo menos deveria envolver, a prática do seu viver. Não tem nada mais prático do que o exercício da espiritualidade. Porque é na vida prática que nós temos a oportunidade de nos conhecer, de nos superar e, consequentemente, crescer. Crescer enquanto ser humano, crescer espiritualmente, expandir a consciência. E nós vamos ver hoje aqui que a redenção espiritual ela é parte muito importante do processo de crescimento interior, de crescimento da consciência. Falar de redenção espiritual me remete a Jesus e seus ensinamentos, que apontavam que o estado coletivo normal da humanidade é de pecado original. Se nós observarmos e examinarmos todo o ensinamento de Jesus, ele apontava para esta condição. Ele colocava que o ser humano estava vivendo em um estado que foi contextualizado como o estado de pecado original. A palavra pecado tem sido muito mal interpretada ao longo do tempo, Traduzida da forma literal do grego antigo, idioma este em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, nós iremos ter como tradução pecado como errar o alvo. Pecado significa errar
o alvo dentro da tradução do grego antigo. Desta forma, pecar, dentro desse contexto que Jesus apresentou, e aqui eu estou dando a minha interpretação baseado nas minhas experiências, daquilo que eu venho percebendo. Então, assim, pecar quer dizer errar o sentido da existência humana. Então, quando ele apontava isso e colocava que a humanidade estava em um estado de pecado, ele estava querendo dizer que a humanidade estava errando o alvo ou errando o sentido mais profundo da existência humana. O estado de pecado, ele estaria, portanto, associado a um erro fundamental que seria a causa central de todo sofrimento e perda de sentido. Então vamos conectando aos poucos os pontos dessa explicação. Então, se estar em pecado, em última instância, significa um estado que nos leva a errar o sentido da existência, qual seria, ou o que seria este erro fundamental? Este erro fundamental que seria a causa central de todo sofrimento e perda de sentido. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre o que vem a ser este erro que nos leva a perder o sentido da existência. Quando Siddhartha Gautama se ilumina e se torna o Buda, né, ao ser indagado sobre o que é a iluminação, ele fica em silêncio. Então o Buda, ele fica em silêncio quando foi perguntado sobre o que seria a iluminação. E ele, então, permanece ali em silêncio e, mais uma vez, ele é indagado. Quando ele responde com o silêncio, ele está fazendo entender que tal estado não pode ser compreendido e não pode ser definido enquanto palavra. Mas, ao ser indagado novamente, ele simplesmente responde: a iluminação é o fim de todo sofrimento. De todo sofrimento. E a causa, e ele complementa, e a causa de todo sofrimento é o desejo. A causa de todo sofrimento é o desejo. Aqui nós precisamos examinar com mais acuidade esta resposta de Buda, pois o que ele quis dizer é que o apego ao desejo é a causa de todo sofrimento, não o desejo em si, porque nós precisamos do desejo. Você está aqui agora participando dessa live porque você desejou estar aqui e, portanto, você está aqui. Mas o apego ao desejo se configura como um grande problema e como uma grande fonte de sofrimento. Vemos que aqui apego é um reflexo também deste erro fundamental que nos mantém no estado de pecado. Lembrando que o estado de pecado é um estado consciencial, um estado interior que o leva a perder o sentido ou que o leva a não perceber o sentido da existência. Redenção, dentro do sentido figurado, se nós formos examinar a definição, a origem do termo redenção, então nós temos no sentido figurado, significando libertar-se das situações negativas, e envolve também o efeito de redimir. Redimir implica em reparar um erro. A tradução, o significado do termo redimir é reparo, reparar um erro. E novamente temos de novo aqui, a ideia de cometer um erro. Agora, o que seria esse erro fundamental? Que lá atrás Jesus já tinha percebido. Se nós olharmos também, por exemplo, dentro da visão do budismo, nós temos também um termo que significa dukkha,
né? O estado do ser humano normal o leva à dukkha, à ilusão, né? Viver em ilusão. No hinduísmo nós também temos um outro termo muito interessante que é maya, que seria ilusão ou sonho. Então, todas essas linhas, elas convergem para o mesmo ponto, demonstrando que o estado da mente humana é governado por uma ilusão e é governado por um erro, por um nível consciencial que nos leva a incorrer em um erro. Então vamos entender exatamente o que é esse erro e como superá-lo para nos libertar do estado de pecado, entre aspas, ou nesse estado consciencial, né, que nos faz perder o sentido da existência, para então começarmos a penetrar nos estados de maior liberdade interior, que nós podemos aqui então definir como estado de graça, ou Ananda, que significa bem-aventurança, ou, na visão cristã, o estado de salvação. O estado de salvação, atingir a salvação, significa libertar-se. Libertar-se para experimentar um estado consciencial mais livre, em que você então, a partir deste estado, você conseguiria acessar uma percepção que lhe garantiria viver uma vida plena de sentido, viver uma vida direcionado para aquilo que envolve a essência do viver, a essência de uma existência. Estamos aqui para nos descobrir, né? Eu sempre coloco e volto a esse tópico porque ele é muito importante e temos que reafirmar cada vez mais isso. Você está aqui agora, neste momento da sua reencarnação, sendo compelido a se descobrir. Independente do que você está fazendo, independente da área que você está atuando, independente do seu momento existencial, em última instância, você, eu, nós estamos sendo movidos para um processo profundo de autodescoberta. E o processo de descoberta, ele implica em aprender a lidar com as emoções a partir das escolhas que nós estamos fazendo. Basicamente, você vai se descobrindo, entrando em contato com as suas emoções e percebendo as suas emoções e compreendendo o porquê de tais emoções. Nós estamos boa parte do tempo na experiência da vida, exercendo o nosso poder de escolha. Nós estamos então, ao escolher, nos remetendo a cenários de experiência. E cada cenário de experiência, fruto da sua escolha, produz em você uma exposição emocional. A cada momento você está sendo exposto emocionalmente, seja interagindo com pessoas, interagindo com situações. Quando eu me refiro a cenários de experiência, esses cenários eles envolvem também pessoas. Quando você lida com as pessoas, você está entrando em contato com as emoções. Eu estou vendo aqui no chat as pessoas colocando, é difícil na prática, é difícil lidar. Não é difícil e nem fácil. É algo que requer comprometimento. Se você tem o comprometimento e a boa vontade para se trabalhar, você vai gradualmente se desenvolver. E você terá que começar um dia. Não importa quando, mas chegará o momento que você terá que começar este processo. Então, uma dica que é muito importante, porque já é uma reação automática. A resposta é difícil, já implica numa certa resistência em se abrir para lidar com o processo. Eu noto, porque eu lido com muitas pessoas em palestras, em cursos, até aqui nas lives, que as pessoas têm esse automatismo comportamental e emocional. Elas respondem, não, é difícil. Isso é muito difícil, Horácio. Não é difícil, nada é difícil, nada é fácil. É o que é. Há uma diferença em se comprometer
quando você se compromete e você, com muita boa vontade, se determina a lidar com as situações, você então entra num ciclo virtuoso. Portanto, cada exposição emocional é uma chance de aprendizado, de crescimento e expansão, né? Qualquer situação que você está lidando vai te expor emocionalmente, e você tem duas opções: reagir no automatismo, que é o comum, apenas reagir, ou aos poucos, e aí vai entrar um conhecimento, vai entrar uma base de conhecimento para que você tenha subsídio para mudar a sua resposta, uma vez que você sabe, que você tem a noção, a partir de um conhecimento da dinâmica, abre-se uma janela de oportunidade para mudar a resposta. E de repente você então, ao apenas reagir a uma situação emocional, ou reagir ao que uma pessoa fez ou diz, você opta, escolhe observar o que está emergindo em você do ponto de vista emocional e se permitir fazer a pergunta: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou reagindo a isso desta forma? Então é assim que se inicia um processo. Logo, cada experiência é como se fosse a vida lhe convidando a dar um passo na direção de si mesmo. Se nós pudéssemos traçar um gráfico, nós poderíamos colocar que boa parte do tempo nós estamos assim. Nós oscilamos em emoções construtivas e oscilamos em emoções destrutivas. Então, há momentos que nós experimentamos picos de emoções construtivas e há momentos que experimentamos picos de emoções destrutivas. As emoções construtivas, elas geram em você referência para que você aos poucos atinja sentimentos. E as emoções destrutivas, em última instância, elas tendem a lhe prender em um processo negativo. Há uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é uma reação momentânea a um estímulo. As emoções fazem parte do nosso viver, elas colorem as nossas vidas e elas nos dão a oportunidade de nos desenvolver. Já sentimento é uma emanação do espírito, é uma emanação da consciência, e o sentimento ele tende a ser completo em si mesmo. Se você conquista, por exemplo, um nível de amor, né? E lembrando que o sentimento é sempre passível de ser expandido. Então digamos que você conquiste um certo nível de amor, você será permanentemente aquele amor, você vai emanar permanentemente aquele sentimento, independente das circunstâncias ou do seu momento. E o sentimento ele tende a ser universal, ele não é condicional. Então se você ama, você será capaz de amar na mesma proporção um ser humano ou uma pedra. Não há distinção, não há graduação. Já a emoção não. A emoção, ela sempre precisa de um complemento. Então é porque ela é apenas uma reação momentânea a um estímulo. E por ser uma reação momentânea a um estímulo, as emoções são condicionadas a estímulos, sentimentos não. Certo? Então tranquilidade é emoção, paz é sentimento, alegria é emoção, felicidade é sentimento, carinho é emoção, amor é sentimento. Então no gráfico da vida nós estamos oscilando entre emoções construtivas e destrutivas. Qual é o objetivo? Qual é o desafio? Aumentarmos
a recorrência dos picos de emoções construtivas e aos poucos sublimar, superar os picos de emoções destrutivas. A média dessa oscilação define a curva da sua felicidade na sua existência. Então, a média dessas oscilações vai lhe dar a curva da sua felicidade. E no dia a dia nós estamos o tempo todo experimentando essas oscilações que fazem parte. À medida que você vai ganhando mais lucidez e você vai compreendendo a sua jornada de vida, sua jornada de existência, aos poucos você vai alterando esse gráfico e a sua curva de felicidade também vai aumentando com o passar do tempo. Assim, falar de redenção espiritual é falar de responsabilidade espiritual. Por que espiritual? Porque eu constatei na minha prática e também observando outros estudiosos nesse campo, que a redenção ela só é possível de acontecer a partir do momento em que você exerce a responsabilidade espiritual. Enquanto não houver o exercício da responsabilidade espiritual, não é possível provocar a sua redenção, no sentido de libertação, né? Não é possível superar este erro fundamental que indiretamente Jesus colocou, que indiretamente Buda mencionou e outros mestres que passaram por aqui. Quando eu me refiro ao exercício de responsabilidade espiritual, eu estou me referindo à expansão do conceito do que vem a ser responsabilidade. Normalmente, nós tendemos a definir responsabilidade como sendo o exercício de estar em dia com a vida, de estar com as contas em dia. Então as pessoas elas julgam responsabilidade, eu sou responsável porque eu estou com as minhas contas em dia. Ou eu sou responsável porque eu cuido bem da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, enfim. Mas responsabilidade é algo que vai muito além desta definição superficial. Vai muito além. Então, essa dimensão, além do aspecto periférico da responsabilidade, eu conceituo como responsabilidade espiritual. Ou seja, responsabilidade espiritual, ela começa, primeiro, quando você se permite se assumir como o epicentro da sua vida. Em outras palavras, a responsabilidade, ela começa quando você assume que cada evento que você vive, inclusive aqueles que você julga ser obra do acaso, ou azar, ou sorte. Então a responsabilidade espiritual ela começa quando você assume que cada evento que você está vivendo está sendo provocado por você. E também responsabilidade envolve a disposição para alinhar-se e responder aos eventos. Então nós temos 3 elementos muito importantes que contextualizam o conceito de responsabilidade espiritual, que é o fundamento para o início da sua redenção espiritual. Enquanto não houver o comprometimento com a responsabilidade espiritual, enquanto não houver este exercício espiritual da responsabilidade, não é possível provocar a redenção espiritual, e eu vou explicar o porquê. O porquê que tudo começa com a responsabilidade espiritual. Então, responsabilidade espiritual envolve
o reconhecimento de que você está provocando todos os eventos no campo da sua realidade. Sejam eles quais forem. Sejam os eventos, entre aspas, negativos, sejam os eventos positivos, sejam os eventos que você julga como azar ou sorte, sejam os eventos que aparentemente você não percebe que há uma conexão direta com você, por mais que eles aparentam ser obra do acaso, se é que existe acaso, não é? Então, o exercício, você começa a se tornar alguém realmente responsável do ponto de vista espiritual, como quando você assume em 100% a responsabilidade por tudo o que está acontecendo na sua vida. Segundo, responsabilidade é a capacidade de se alinhar e responder aos fatos em sua vida e não aos dramas construídos a partir dos fatos. Olha como isso é importante. Uma coisa é o fato, outra coisa são os dramas, as ficções, as fantasias produzidas na sua mente a partir dos fatos. Se você não para esta máquina de fantasias que é a sua cabeça, se você não para o mecanismo de dramatizar os fatos, então imagine que o drama é uma espécie de verniz de verniz psicológico que você reveste um fato. E toda vez que você, portanto, opta em lidar com o drama construído a partir do fato, você reage e você resiste. A resistência emocional, ela só acontece quando você reveste um fato com drama. Se você se dispõe a lidar com o fato a partir do fato, não há mais resistência, não há mais reação emocional. Há atuação. Você age diante do alinhamento que você se permitiu ter com o fato. E isso que eu estou explicando aqui é talvez uma das chaves mais importantes para começar a resolver a vida. É importante frisar que o alinhamento com o fato, esse exercício de responsabilidade, então vamos definir responsabilidade como a capacidade de responder aos fatos e não reagir aos dramas. Responder é diferente de reagir. Quando você responde ao fato, e para que essa resposta se torne possível, é fundamental que você primeiro estabeleça este alinhamento, e para estabelecer o alinhamento com o fato, você primeiro precisa aceitar a expressão daquele fato. E aí você isola ou neutraliza a tentativa de inserir folclores ou alegorias psicológicas. Então, eu vi que o Psy Rodrigues colocou autorresponsabilidade é ser responsável por... Não é só isso, Rodrigues. É algo muito além disso. É o que eu estou tentando explicar aqui. Você precisa ser responsável, assumir as tuas decisões, mas você precisa ir além disso. Você precisa entender que responsabilidade no contexto espiritual é reconhecer que você está provocando em 100% todos os eventos que fazem parte do seu campo de realidade. E isso faz muita diferença. Vou dar um exemplo. A forma como alguém está te tratando, você é responsável. Você está provocando no outro aquela maneira de lidar com você. Um evento que você vive e que te surpreende, seja positivo ou não.
É você também provocando. E essa é uma das coisas mais libertadoras. E é o início da sua redenção. E eu vou explicar o porquê. Então, para a gente gravar essa definição, vamos simplificar. Responsabilidade é a capacidade de se alinhar e de responder aos fatos. Quando eu estou alinhado com os fatos, eu não resisto. A resistência emocional, ela é o fruto de uma fantasia que reveste os fatos. Quando você então reage aos dramas, você está sendo irresponsável em relação à sua própria vida, porque a reação contínua aos dramas que vamos fabricando diante dos fatos amplifica o caos psicoemocional. Só reagir aos dramas não resolve, porque irá amplificar o seu caos psicoemocional, e esse caos psicoemocional amplificado, ele se torna uma espécie de camada ou barreira densa dentro de você que o impede de perceber a solução ou os meios para chegar na solução. E essa é uma das chaves mais poderosas. Parece um paradoxo, não é? Para que eu consiga superar uma situação, eu primeiro preciso entrar em equilíbrio com aquela situação. E essa capacidade de entrar em equilíbrio ou de se alinhar ao fato, sem resistência, sem reação emocional, envolve a minha permissão. Eu tenho essa escolha, nós todos aqui temos a escolha de nos alinhar ao fato. É claro que existe um condicionamento, é um hábito. Já virou um hábito. Acontece uma coisa, a pessoa já está reagindo emocionalmente porque ela já confeccionou uma fantasia que revestiu aquele fato. Mas qual é a melhor maneira de superar o mau hábito? É construindo, é alimentando, é nutrindo um novo hábito. Se você estudar a neurofisiologia, se você estudar o funcionamento cerebral, você vai perceber que, graças à neuroplasticidade, nós somos capazes de moldar o nosso cérebro a partir do nosso modelo mental. Então você muda o seu modelo mental, muda o seu olhar, e com a prática, com a repetição do exercício, aos poucos você constrói novas conexões neurais que irão ancorar, sedimentar aquele novo comportamento, e assim surge uma nova forma de lidar com as coisas. Mas para tal, nós precisamos entender o que eu estou aqui propondo. E isso não é apenas uma especulação minha, é uma observação a partir da minha própria experiência, da minha experiência prática, e observando também a experiência de outras pessoas. As pessoas mais felizes, as pessoas mais compassivas, as pessoas que vivem um estado regular de maior alegria, de maior sentido, são pessoas muito mais proativas. São pessoas que têm ou desenvolveram esta capacidade de se conectar diretamente com a realidade, com os fatos em si. A redenção espiritual, ela envolve a condição de se libertar emocionalmente. E o seu início implica neste exercício que eu estou explicando. O que é algo desafiador, uma vez que a visão materialista de mundo tenta nos convencer e nos reduz a um ponto tal para que acreditemos que somos aquele que sempre está sofrendo o efeito e não aquele que está causando o efeito na sua própria vida. E, a partir desta visão reducionista, nós somos incentivados a nos reconhecer como vítimas.
Então hoje nós somos vítimas de tudo. Somos vítimas do governo, somos vítimas dos vírus, somos vítimas de, enfim, do julgamento do outro, somos vítimas das pessoas, somos vítimas das profecias autorrealizáveis proferidas pelos nossos pais. E agora nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade, porque nós estamos aqui discutindo e colocando todo esse cenário em perspectiva para nos enxergar na dinâmica. E quando a gente enxerga de fora, nós ampliamos o poder de escolha. Puxa, eu tenho agora a escolha, eu tenho esta opção de me conectar com os fatos e lidar da melhor maneira possível. A transcendência das experiências emocionais, a transcendência do seu passado, a transcendência do que está acontecendo hoje, a transcendência de si mesmo requer que você pratique conscientemente o processo da responsabilidade espiritual que irá te levar ao desapego. Olha que coisa interessante. E aqui nós voltamos para aquilo que Buda colocou, né? Que eu expliquei no início. Desapegar não é rejeitar algo. Desapegar não é negar alguma coisa. Desapegar não é perder algo ou abandonar algo. Desapego é a sua permissão para que você seja livre emocionalmente aqui dentro, para que tudo possa ser livre. É importante redefinirmos o conceito de desapego dentro desta abordagem que eu estou apresentando. Dentro do que eu estou apresentando. E o que é o soltar, que as pessoas falam tanto? Você tem que soltar. O soltar, ele é uma consequência natural deste movimento que eu estou explicando. Eu primeiro preciso assumir a responsabilidade, que sou eu que estou provocando os eventos na minha vida. Segundo, eu preciso aumentar a disposição de me alinhar aos fatos. E a partir disso, deste alinhamento, surgirá o desapego. Porque quando eu estou me alinhando à experiência, eu já estou iniciando o meu processo de liberação emocional daquilo. Desapego é dar o espaço para que tudo possa ser o que é. O resultado da prática do desapego, que o conduz à redenção espiritual, é a desidentificação com o pensamento, com a interpretação que você construiu ou se apegou. Cada um de nós aqui alucina a vida de uma forma. Aqui, quando eu falo alucina a vida de uma forma, pensa a vida de um jeito. O problema não é o como você pensa as coisas. O problema é o se identificar com o que você está pensando a um ponto tal que você perde o contato consigo mesmo, com o seu corpo. E todo o processo de cura, seja ele em que esfera for, tem o seu início a partir do momento que inicia-se este processo de alinhamento com a realidade. E deste alinhamento, todo o processo irá se desenvolver de uma maneira simplesmente extraordinária. O desidentificar é ampliar a consciência sobre o objeto da sua própria identificação. E quando Jesus direciona e aponta que o estado da humanidade é
errar o sentido da existência, ou errar o alvo, ou o estado de pecado, este erro fundamental que ele aponta é que a causa de todo o sofrimento humano é simplesmente resistência emocional. Resistência emocional. Tudo aquilo que você resiste emocionalmente lhe causa sofrimento. Porque, em última instância, sofrimento e resistência são a mesma coisa. São nomes diferentes para um mesmo estado. Para um mesmo estado de consciência. Portanto, se o erro elementar que nos coloca em pecado, que nos coloca numa condição de errar o sentido da existência, é a resistência emocional ao como foi, ao que é e até mesmo ao que será, a antítese é exatamente a aceitação absoluta, que aqui eu estou colocando como parte do exercício de responsabilidade. Aceitação absoluta do que foi ou do que é você olhar o fato, se alinhar a ele, para que então você responda apropriadamente. Porque no momento em que você aceita o fato e se alinha, você está entrando em um processo consciente de rendição. A rendição, o render-se, é o movimento que precede a redenção. Para que possa haver redenção, ou seja, libertação, eu primeiro preciso me render conscientemente. E para que haja a rendição consciente, eu primeiro preciso assumir a responsabilidade, me reconhecer como um agente causal. Agora vocês estão entendendo o caminho, a linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo. Então, a resistência emocional é o erro fundamental. É o fator de sofrimento na sua vida. A sublimação da resistência emocional é o início do seu livramento. Existem 4 formas, 4 níveis de resistência. O primeiro nível, que é o nível mais importante, que é o nível de autorresistência. A resistência emocional diante de pessoas, situações e o próprio passado são reflexos de um nível fundamental de resistência que é um hábito, que é autorresistência, ou, em outras palavras, autorrejeição. Se você é um indivíduo que desenvolveu este hábito de autorresistência, em função de tudo aquilo que nós assimilamos da nossa própria cultura, da nossa própria educação, nós sabemos que a educação como um todo, infelizmente, não apoia a diferença. Muito pelo contrário, quando fala-se em educar, fala-se em catequizar o indivíduo para que ele pense igual, para que ele sinta igual, para que ele faça as mesmas coisas. Então, educar é reprimir. Educar é castrar. Educar é levar o indivíduo a aprender o pior hábito de todos, que é não se aceitar profundamente da forma que a natureza lhe fez. Você é a expressão perfeita da natureza. Você é perfeito como você é. Mas por que você aprendeu a ter este olhar negativo que o leva a se comparar com os outros? De onde veio este olhar? Este olhar não é um olhar da sua natureza. É um olhar normal. É um olhar que veio da normalidade e você, como uma lente de um óculos, ou até mesmo como um óculos, você resolveu pegar este óculos da normalidade para se enxergar. E é claro que quando você olha com o olhar, com os óculos da normalidade, você terá uma percepção embaçada, distorcida de si mesmo. E aí você começa a se rejeitar. E aí você começa a nutrir
a autorresistência. E na autorresistência, nada anda. Nada flui na sua vida, uma vez que a sua vida é um reflexo daquilo que você é para você, ou daquilo que você faz com você. E todo o resto irá justificar aquilo que você é para si mesmo. Se você não se aceita, é bem provável que os outros tendam a ter uma dificuldade enorme de te aceitar. E por aí vai. É um processo reflexivo. Então a resistência, ela precisa ser trabalhada a priori, dentro desse contexto da autorresistência. Então nós temos daí a autorresistência, a resistência em relação ao passado, a resistência em relação ao presente, ao como está sendo. Como eu sei que eu estou resistindo ao presente, ao como está sendo? Qual é o parâmetro? Basta analisar se você é uma pessoa que reclama muito ou que está sempre se queixando de alguma coisa. Então você já está implicado num processo de negatividade que envolve resistir ao presente. Do ponto de vista espiritual, negatividade é o reflexo de negar alguma coisa. Se você reclama, você está negando o fato. E se você está negando o como está sendo, você está resistindo ao como está sendo. Então você está se tornando uma pessoa profundamente negativa na sua vida. E a sua vida irá refletir negatividade. E nós temos a resistência em relação ao futuro. Quando você está com muita ansiedade em relação ao futuro, você está segurando o futuro. Você está resistindo, criando um movimento também de resistência ao futuro. E é por isso que muitas vezes a ansiedade, ela se torna uma espécie de fator que impede a realização natural daquele futuro em uma experiência real, em realidade. Então nós temos a autorresistência, a resistência em relação ao passado, a resistência em relação ao presente e a resistência em relação ao futuro. Nada impede você aqui agora de simplesmente optar por aceitar o como foi. Notem que a aceitação, ela se torna mais fácil quando você assume a responsabilidade. Nossa, eu provoquei isso, está tudo bem, foi como pôde ser. Eu estava no melhor que eu poderia estar naquele momento. Está tudo bem, vamos para frente. E essa é a base do processo da redenção espiritual. A redenção espiritual envolve 4 movimentos. O empoderar, que é o assumir a responsabilidade, isso nos empodera. O reconhecer, que é o reconhecimento do fato sem alegorias psicológicas. O aceitar e o acolher. É desses 4 movimentos que surgirá a cura e a tua redenção, seja em que âmbito for, seja em que nível for daquilo que você está lidando hoje. Então, empoderar, para fechar a nossa reflexão de hoje, vamos emergir com a síntese. A redenção espiritual, ela é uma consequência natural da realização desses 4 movimentos. Empoderar, que é assumir como um agente causal, como aquele que é responsável por tudo aquilo que está sendo provocado na própria vida. Isso nos empodera.
A partir desse empoderamento, dessa responsabilidade espiritual, você reconhece o fato, divise o fato além de todas as fantasias, além de todas as alegorias. É aquele velho exemplo que eu dou. Se você chega no seu banco e você constata que a sua conta está zerada, o fato é, você naquele momento não tem nenhum saldo. A sua vida não está arruinada. Você não quebrou e muito menos a sua vida acabou. O fato é simplesmente esse. Neste momento, você não tem saldo. Então, quando você assume a responsabilidade sobre esta realidade, e você reconhece o fato, e você começa a entrar na aceitação, na rendição consciente, que vai ser um efeito natural do teu alinhamento, você então está pronto para acolher. Deixar com que o fato seja o que ele é. E será desse movimento de 4 etapas que eclodirá em você ou fora de você a solução. Os caminhos irão convergir na direção da saída. E de forma, na maioria das vezes extraordinária, você transcenderá aquele fato. Isto é, você alcançará a sua redenção. Então a redenção espiritual, ela precisa ser fomentada na nossa vida como um todo. E aqui eu estou apresentando os princípios iniciais. É claro que numa live com um tempo curto não se tem como aprofundarmos, mas quem sabe nós não apresentaremos um workshop, um curso para aprofundarmos esse estudo e praticarmos juntos os processos. Pessoal, estamos então chegando no final de mais uma live. Queria agradecer a presença de todos e queria convidar a todos, aqueles que ainda não fizeram a inscrição para a hiperincursão DNA 2, que já fizeram a 1, o momento é agora. Estamos ainda com algumas vagas. A hiperincursão DNA 1, as vagas já foram todas ocupadas, então não há mais vagas para fazer a hiperincursão DNA 1, que irá ocorrer no dia 16, que será o próximo sábado, sem ser esse o outro, né? E para aqueles que querem fazer a DNA 2, que já fizeram a 1 e que não fizeram a inscrição, é importante fazer o quanto antes, porque as vagas já estão se esgotando, como já se esgotou para a DNA 1. Então, para quem sentiu o chamado, clique aqui no link da minha bio, fale com a Juliana da equipe, para que ela passe os detalhes, para que você faça a sua inscrição. E então nos veremos no dia 23, para quem for fazer a DNA 2, e para quem já se inscreveu para a DNA 1, agora no dia 16, sábado, estaremos juntos para viver este processo espiritual do transe regenerativo, que é um transe espiritual para que você possa se render e conquistar a sua redenção espiritual. Em última instância, é o que nós iremos provocar nesta imersão espiritual. A redenção espiritual para que você se cure e transcenda os seus limites para atingir uma nova vida, uma vida muito melhor, que é o que você merece. Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite a todos e até breve.